CLT? Tô fora. Empreender é muito melhor. Eu aposto que você já ouviu essa frase em algum lugar. Mas será que é isso mesmo? Será que todo mundo tem preparo para empreender? Porque hoje em dia o que a gente ouve é: empreender é melhor, qualquer um pode empreender, basta você ir lá com força de vontade que vai dar tudo certo. Pois é, galera, eu caí nesse conto. E por 2 anos da minha vida eu tentei empreender. Porém, fracassei, né, miseravelmente. E hoje eu estou aqui para contar para vocês os 5 erros financeiros que eu acredito que me levaram à falência, né? É uma experiência do que eu passei e aí vou compartilhar com vocês para que, se você está pensando em empreender, você não venha cometer esses erros também. Eu sou o Silas e bora pro vídeo. Ah, antes que eu me esqueça, fica ligado no vídeo que o último erro eu tenho certeza que foi um dos piores e eu nunca vejo ninguém falar sobre ele, hein? E o primeiro erro financeiro que eu cometi, que para mim foi um dos piores, foi utilizar o cartão de crédito como fluxo de caixa. Pois é, eu cometi esse erro. Teve um momento que todo o dinheiro, todo o lucro que eu fazia com a loja, eu tinha que pagar o cartão de crédito. E isso foi se agravando com o tempo, né? E inclusive tem até um vídeo já no canal, se você quiser assistir, eu vou tentar deixar o link dele aí. Estou planejando até fazer um outro vídeo com outro formato, né, desse, porque é uma história bem interessante. Foi nesse tempo que eu acumulei aí 84 mil reais em dívidas. Foi por conta disso. O correto, se você for empreender, não sou nenhum especialista, mas o correto é tenha um fluxo de caixa, né? Um exemplo, se você tem um custo de vida, você precisa bancar esse custo de vida para poder empreender. No início do meu empreendimento, pelo menos, é a famosa eu presa, né, que o pessoal fala, era só eu. Então eu tinha que ter um dinheiro ali reservado para bancar o meu custo de vida, para que o meu negócio, com o tempo, fosse se consolidando e me desse um lucro para que eu pudesse viver e também reinvestir e também tocar o negócio, né, pagar aluguel, repor os produtos para venda e tudo mais. Então esse foi o meu primeiro erro. Além, claro, de misturar conta PJ com conta pessoal, com conta pessoa física. Isso daí acaba gerando uma bagunça, né? Você tem imprevisto pessoal, você utiliza o dinheiro da empresa e depois você utiliza dinheiro pessoal para comprar produtos para revender na empresa. Então isso vai virando uma confusão e a chance de você fracassar é muito grande se você faz isso, tá bom? Esse é o primeiro erro. O segundo erro que eu cometi, financeiramente falando, né, que foi o problema financeiro que causou esse problema, foi o quê? Falta de preparo mental, né? Quando você vai abrir um negócio, você precisa estar preparado para as crises. Você precisa ter uma base, tanto financeira quanto mental. No caso, como o meu financeiro começou a dar errado, o meu mental também foi afetado. Porém, eu enxergo hoje que se eu tivesse um mental um pouco mais forte, um pouco mais de experiência, um pouco mais de preparo, né, nessa área da mentalidade, eu poderia ter insistido mais, eu poderia ter tido criatividades para criar soluções para o meu negócio seguir por um outro caminho, por exemplo. Eu poderia ter tido mais ânimo para trabalhar mais, para acordar mais cedo, para fazer esse negócio acontecer. Então, o segundo erro que eu considero financeiro é o despreparo mental. Então, se você está pensando em abrir um negócio, que você pense legal, se é isso mesmo que você quer, né? Tem outros erros aí, fica ligadinho no vídeo, que o próximo ele vem de encontro com esse despreparo mental, que é a falta de conhecimento de mercado. Quando eu entrei nesse negócio, eu não conhecia praticamente nada desse produto, né? E eu me lembro muito bem que quando me chamaram para abrir esse negócio, né, eu tinha uma sociedade, vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vídeo. Essa sociedade, ela já conhecia muito bem o mercado, conhecia o produto, sabia vender, tinha técnicas de venda. E aí eu fiquei 6 meses esperando para abrir esse negócio, que eu estava levantando o dinheiro do aporte inicial, e eu poderia ter aproveitado esse tempo para estudar melhor o produto, para estudar melhor o mercado, para estudar melhor como para me aperfeiçoar nas minhas técnicas de venda. E eu não fiz isso. Infelizmente, tem uma crença na sociedade que diz que empreender é fácil, que empreender você não vai ter chefe, que empreender você vai ter sua liberdade. Então você pensa, vou empreender que é muito melhor, vou ficar de boa aqui e tal, tranquilo. E a gente vai ver mais pra frente que não é assim. Eu que passei por essa experiência, posso dizer que é muito pelo contrário, tá? Então essa falta de conhecimento de mercado também aconteceu. Uma das coisas que aconteceu foi houve, né, em 2019
e também ajudou eu vir à falência, com certeza, né? Mas assim, para mim foi até bom essa falência, porque com essa experiência que eu adquiri nesses 2 anos, eu consegui aprender coisas novas, eu consegui aprender a gerir melhor o meu dinheiro. Então, eu tenho certeza que essa falta de conhecimento de mercado, principalmente no quesito financeiro, foi uma das coisas que me atrapalhou muito e contribuiu para que eu viesse falir nessa época. E o quarto erro que eu cometi já vem de encontro com essas outras questões que eu falei, que é achar que é fácil. Por conta de eu achar que era fácil, o que aconteceu? Eu acabei ficando acomodado, eu acabei não buscando novas estratégias, eu acabei não querendo estudar o de fato o que o empreendedor faz. E essa crença eu vejo que é uma crença um pouco geral. A galera acha que agora que eu vou empreender eu vou ficar rico, né? Eu lembro que as pessoas chegavam, parabéns, você é um empreendedor. Na época chegavam para minha esposa, parabéns, né? O seu marido é um empresário. E mal sabia eles que meu dinheiro não estava dando nem para pagar as contas, né? Então, essa ilusão que a galera tem é muito complicada. Primeiro que essa história de que você não vai ter chefe é história para boi dormir, porque você vai ter chefe sim, inclusive muito mais chefes do que você teria no CLT. Um exemplo, no CLT você tem um chefe que manda em você ali, né? E te dá feedbacks, te cobra e tudo mais. Quando você se torna um empreendedor, todo e qualquer cliente que chega na sua loja, no seu empreendimento, que você vai ter que ter clientes, ele se torna seu chefe. Então veja que não é que você não vai ter chefe, você vai ter um negócio que vai depender 100% de você. No início, o negócio ele depende muito do dono dele, ele consome essa energia. Você começa até a misturar um pouco sua vida pessoal com o negócio, você se estressa, você precisa lidar com crises. E essa ilusão de eu achar que era fácil me atrapalhou muito, principalmente financeiramente, porque eu não me controlava. Eu sou empresário, então eu posso gastar, eu sou empresário, eu posso ter um celular melhor. Eu sou empresário, eu tenho que ter uma moto para andar, não posso andar a pé nem de ônibus. E esses pensamentos me atrapalharam muito, né? Fora a questão que eu falei para vocês de eu ter parado de buscar conhecimento. Por exemplo, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu estou lendo um livro aqui, é o Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é bem famoso do Napoleão Hill, né? Eu vou deixar o link aí se vocês quiserem comprar, um link confiável. E é bom que se vocês comprarem, você me ajuda o canal. E se você está sendo abençoado nesse vídeo, é uma forma também de você me abençoar. E hoje você vê que eu estou tentando adquirir esse hábito de leitura. Por quê? Eu nem empreendo, mas eu creio que a busca por conhecimento, a busca por melhorar, a gente precisa estar com essa ânsia a nossa vida toda, né? E inclusive nesse livro eu aprendi uma coisa muito interessante, que é o quê? Nós devemos muitas vezes ouvir conselhos de pessoas que são fracassadas e não das que obtiveram sucesso. Por quê? Porque a pessoa fracassada, ela tentou muito mais do que a que teve sucesso. Ela fracassou e tentou de novo, fracassou e tentou de novo. E um segundo ponto interessante é que a pessoa fracassada, ela tem muito mais a ensinar do que a que obteve sucesso. Por quê? Porque a receita do fracasso, ela é padrão. Todo fracassado, se você fizer a mesma coisa que ele, você com certeza vai ter fracasso. A que obteve sucesso, nem tanto. Não é porque você vai seguir a mesma receita da que teve sucesso, né, que você vai conseguir ter o mesmo sucesso que ela. Então esse é um pensamento muito interessante, né? Muitas vezes vemos pessoas fracassadas e não queremos ouvi-las, né? Mas elas têm muito a ensinar. Então veja, olha que conhecimento legal que eu adquiri. Isso nas primeiras páginas do livro. O livro é riquíssimo, né, em conhecimento. Então vale a pena. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aí para você comprar. Beleza? Já aproveitando também para pedir seu like, deixe seu comentário, o que você está achando do vídeo. E também estou deixando o link aí desse fone que eu estou utilizando. Compara nos vídeos antigos aí do canal que você vai ver que qualidade. E é um fone baratíssimo. Se você... Microfone, né, galera? Um microfone baratíssimo. Se você tem interesse, está criando conteúdo aí para o YouTube, recomendo muito, tá bom? E agora vamos para o quinto erro, que esse é para mim o mais polêmico e eu tenho certeza que foi um dos pilares aí que decretou a minha falência, que foi uma sociedade de forma errada. Vou explicar o porquê. Na época eu tinha um sócio, aí você já pensa, né, lá, Silas vai falar mal do sócio dele. E não é isso, galera. Eu vou falar mal de mim mesmo. Por quê? Porque o meu sócio, ele era muito bom em vendas, ele entendia o mercado muito mais do que eu, já tinha uma experiência, já tinha uma loja funcionando, dando renda para ele, né? E ele sabia vender, era um bom vendedor.
No meu caso, qual que era o meu intuito? Um sócio, hoje eu entendo, e eu aprendi isso, ele precisa complementar o outro. Se um dos sócios é um bom vendedor, o outro tem que ser um bom administrador. E assim por diante, né, galera? Eu não sabia nada. Não sabia administrar, não sabia vender, não sabia sobre o mercado, não conhecia o produto. Por quê? Novamente, achava que empreender era a coisa mais fácil do mundo. Nunca tinha empreendido, então para mim era tranquilo. E aí o que, que eu fiz? Esse meu sócio passou todo o conhecimento dele para mim e aí eu me tornei um sócio igual a ele. Então a gente não se complementava. Éramos duas pessoas que sabíamos a mesma coisa, porém na hora de administrar o dinheiro a gente pecava. Então se eu tivesse focado na administração, eu tenho certeza que a chance desse negócio dar certo era muito grande e provavelmente eu poderia estar com ele aí até hoje. E também gostaria de deixar aqui uma dica bônus, né, galera? Ó que interessante. Para você que chegou até aqui agora, já comenta aí, ó, dica bônus, que é o quê? Recentemente eu aprendi uma coisa muito interessante, que é você pode empreender mesmo sendo CLT. Você pode empreender dentro da sua empresa. Que quais são as características de um bom empreendedor? É aquela pessoa que tem sentimento de dono, é a pessoa que é proativa, pessoa que não precisa das pessoas ficarem mandando ela fazer as coisas para ela fazer, é uma pessoa que tem a visão do macro, que não fica ali só apertando parafuso, ela entende o contexto e ela sugere ideias para melhorar num todo, é a pessoa que trata bem o seu cliente, lembrando que dentro do CLT, você sempre tem um cliente. Um RH, por exemplo, o cliente dele é a pessoa que ele vai contratar, é a pessoa que ele vai atender quando ela tem um problema de recursos humanos. Uma pessoa que oferece suporte financeiro, por exemplo, ela tem um cliente, o cliente pode ser o chefe dela, o cliente pode ser um colega que ela está resolvendo um problema, que ela está prestando um atendimento. O presidente da empresa, por exemplo, ele tem os clientes, que são os próprios clientes da empresa. Então veja que é possível empreender dentro do CLT também. E o dia que eu entendi isso, a minha vida mudou. Porque hoje, dentro do CLT, eu obtive resultados muito melhores do que na época que eu empreendi. Porém, para mudar minha vida, eu tive que fazer alguns ajustes financeiros também para que eu pudesse crescer. Então eu vou deixar aqui um vídeo sobre uma forma de você olhar para suas finanças, muito bom, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar ele como próximo vídeo aqui, assista que eu tenho certeza que você vai curtir e vai ser muito legal para você, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus.